Senhor, queridos. Amém. Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus. E o mais legal é que a gente tem certeza que não adora a um Deus de barro, a um Deus de pedra. A gente tem a convicção no nosso coração, a fé, que o nosso Deus é real, é verdadeiro e se faz presente aqui. Porque à medida que nós começamos a prestar louvor ao Senhor, a render culto a Ele, Ele começa a se manifestar em nosso meio, Ele começa a nos envolver, Ele começa a aquecer o nosso coração, Ele começa a fazer arder, Ele começa a soprar, a aquecer a chama do nosso peito. E por mais que nós nos sintamos cansados pela correria do dia a dia, ao chegar na casa do Senhor, ao chegar diante da presença dEle, é sempre uma festa. Ao ver o poder do Espírito Santo fluindo como um rio no meio da sua igreja, ao sentir que o Senhor tem um propósito estabelecido em nossos corações nessa noite, e eu creio que nessa noite o Senhor tem propósitos estabelecidos. Eu creio que nessa noite o Senhor tem o propósito de derrubar barreiras. Eu creio que nessa noite as águas do Senhor fluirão em nossas vidas como rio impetuoso, tirando todo o entulho, tudo que nos impede de prestar uma adoração verdadeira e genuína ao nosso Deus. Eu estou muito feliz, gente, estou muito feliz. Algum tempo Deus colocou nos nossos corações, no meu coração e do pastor, de dar um curso, né, pastor? Para algumas pessoas, e sinceramente, essa semana, essas pessoas me surpreenderam. Eu quero agradecer a eles, eles sabem quem são. Jovens que estão começando a pregar, que estão se desenvolvendo no ministério junto ao Senhor, e no dia que nós íamos iniciar o nosso curso, caiu um enorme pé d'água, e eu falei assim, não vai vir ninguém. Mas a fome e a sede que o Senhor tem despertado nesta geração de conhecê-lo, foi maior do que a chuva. E eu com imensa alegria pude compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração junto a esses jovens, e eu falei para eles, o meu propósito é que vocês sejam muito maiores do que eu. O meu propósito é que vocês falem muito melhor do que eu, que conheçam Deus muito mais do que eu, que vivenciem coisas muito maiores do que eu vivenciei, que vivencio no Senhor. Eu quero que vocês alcancem lugares que eu talvez não consiga alcançar, porque esse é o propósito do nosso coração, despertar uma geração de verdadeiros adoradores. E não tem como despertar uma geração de verdadeiros adoradores sem primeiro tratar essas pessoas na raiz. Não tem como você despertar uma geração que vai impactar essa nação, se essa geração não começar a ser tratada agora, do começo. Nas primeiras palavras, nos primeiros passos, nos primeiros gestos. Porque eu creio que essa geração que está sendo preparada e moldada pela verdade de Deus, é a geração que vai fazer muito mais do que nós temos feito. É a geração que vai proferir palavras a corações duros e trazer quebrantamento a esses corações. Não porque eles são poderosos, mas porque habita um Espírito neles. E por isso o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu estou com essa palavra já me remoendo, me batendo, me moldando, me machucando há algum tempo. Eu conversei com meu amigo Wellington quando o Senhor me deu essa palavra. No dia que o Senhor me deu, o primeiro que eu falei foi o Wellington. O Wellington é um cara que quase não fala. Ele fica no cantinho dele, mas esse cara ora. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu falei com o Wellington, falei assim, Wellington, eu entrei em crise com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando eu comecei a estudar essa palavra,
E eu comecei a meditar nela, o Senhor começou a falar sobre o problema realmente que existe no meio da sua igreja. Porque a gente prega e a gente fala muito, e talvez a nossa geração seja a geração que mais falou do amor de Deus. A gente preza pelo amor de Deus, um amor que liberta, um amor que envolve, um amor que constrange. Mas eu, ao ler essa palavra, o Senhor começou a mover coisas dentro do meu interior, e eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Está lá na segunda epístola de João. Nós vamos ler o livro todo. Segunda epístola de João. Se você nunca leu um livro todo uma noite na igreja, você vai ler hoje. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo em verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras mais. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes, espero ir ter convosco e falar pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, amado Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Senhor, podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Podemos sentir o Teu agir, o Teu mover entre nós, Senhor, e te pedimos, Senhor, que neste momento, Senhor, Tu vá de encontro a cada coração, Senhor. Senhor, que Tu esteja arrancando, Senhor, as cascas, Senhor, de cada coração, Senhor. Senhor, que Tu esteja, Senhor, amolecendo, Senhor, aqueles que estão, Senhor, armados, Senhor, e preparados para se defender, Senhor. Que não haja resistência, Senhor, à Tua palavra, Senhor, mas que a Tua palavra, Senhor, possa estar entrando, Senhor, nas brechas, Senhor, das armaduras, Senhor, adentrando nos corações, Senhor, quebrantando, Senhor, e trazendo transformação, renovação, mudança de atitude, Senhor, trazendo, Senhor, reavivamento ao meio do Teu povo nesta noite, Pai. Senhor, que o Teu agir e o Teu mover fluam, Senhor, de forma sobrenatural no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, como eu falei, eu estava num curso estudando e de repente fui confrontado pela origem dessa palavra. Quando o autor da segunda epístola, ele fala que ele se identifica como presbítero e ele escreve a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo em verdade.
Então, a raiz dessas duas palavras, a raiz da palavra amor e com a preposição que junta com a palavra verdade, o autor, ele queria de forma bastante clara mostrar para essa igreja a forma de amor a qual ele a amava. Então, quando ele diz que amava essa igreja em verdade, ele estava emoldurando o amor que ele sentia por ela, dizendo que este amor não seria possível se eu não conhecesse a verdade. Então, a grande crise que começou no meu coração é que a gente fala tanto da falta de amor que nós temos com essa geração, e o que o Senhor falou em meu coração foi o seguinte: Wander, o que falta em vocês não é o amor, é o conhecimento da verdade. Porque quando o meu povo me conhece verdadeiramente, não tem como ele não sentir amor pelo próximo, porque o conhecimento de Deus me leva a amar até aquelas pessoas que a princípio eu olho e não sinta atração nenhuma por ela. Então, o que o Senhor começou a tratar em meu coração é que não falta amor entre nós, mas falta o genuíno amor, o amor verdadeiro. Quem escreve essa carta aqui é o presbítero João. Ele se identifica como presbítero, o ancião. Ele não diz que ele é João, mas ele é identificado por toda a tradição cristã como João. João é um cara que eu vejo que ele não tem o propósito de se identificar dentro das suas cartas e dos seus livros. Tanto que quando João escreve o Evangelho de João, ele não cita o seu próprio nome, ele cita a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. E na primeira epístola, na segunda epístola, na terceira epístola de João, ele não diz o seu nome. Talvez João diga o seu nome em Apocalipse, pelo simples fato de que naquele momento da sua vida, todos os irmãos acreditassem que ele deveria já estar morto. Então João, ele se identifica somente na carta de Apocalipse. Mas João, nesse momento aqui, ele escreve a uma de suas igrejas, provavelmente uma igreja em Éfeso, e ele chama essa igreja de Senhora Eleita. E ele direciona essa carta, uma carta de cuidado, uma carta de alerta, uma carta de perseverança para essa igreja. Uma igreja que ele olhava e ele via em seus passos um caminho de amor. Tanto que João, ele escreve e ele diz que me alegro porque eu vi muitos dos seus filhos andando em verdade. Então João sabia quem ele escrevia e ele sabia que aquela igreja o conhecia. Ele sabia quem eles eram e ele sabia que era conhecido deles. Quando ele se identifica como presbítero, a palavra presbítero, ela quer dizer ancião. A tradição cristã diz que essa carta de João, ela foi escrita já lá por volta dos anos 90, então João já era um senhor de idade avançada. Mas nota o carinho, você nota o amor, você nota a doação de João nesta carta. E o que me intriga é que essa carta, ela fala logo na sua introdução 4 vezes uma palavra que é muito forte, a palavra verdade. Na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, o tema verdade era um tema que era muito discutido. Muitos filósofos desenvolveram livros e discursaram longamente sobre o que é a verdade. Para muitos a verdade era apenas relativa, subjetiva. Aristóteles dizia que a verdade nada mais é do que a consonância daquilo que está em nossa mente, daquilo que é a realidade. E muitos outros desenvolveram vários temas sobre a verdade. Mas para João não era difícil falar da verdade. Para João não era difícil identificar a verdade. Porque João era um cara que ele entendeu a verdade, ele viveu a verdade. De todos os autores bíblicos, o que mais identificou a verdade foi João. Tanto que João, ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ele coloca na boca de Jesus o discurso a qual Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para João, Jesus era verdade.
E não somente Jesus era verdade, mas João acreditava que toda a sua palavra era verdade. Porque ele diz lá, no capítulo 17, verso 17, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então João conhecia um cara chamado Jesus, que não somente era verdade, mas esse cara proferia palavras verdadeiras. E no mesmo evangelho, João escreve lá no capítulo 16, verso 13, Jesus discursando com seus discípulos antes da sua morte, e ele fala assim: eu deixarei com vocês o meu Espírito, o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade conduzirá vocês em toda verdade. Ou seja, não tem como você conhecer Jesus, não tem como você ouvir as palavras de Jesus, não tem como você dizer que tem o Espírito dele, se você não vive na verdade. Um verdadeiro encontro com Cristo te liberta de toda a vida mentirosa. E o primeiro ponto que eu quero falar com você, e que João escreve aqui nesse texto, é que a igreja precisa conhecer a verdade. E aonde ele disse isso, mano? Está aqui, Ele diz, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, para João, a verdade não era um sentimento passageiro, momentâneo, efêmero. A verdade, quando você conhece a Cristo, ela é sólida, ela é permanente, ela é duradoura. E João, assim como ele conhecia, e ele tinha aquelas pessoas ao lado dele, que ele tinha prazer de andar, que também conheciam a verdade, ele diz: é necessário que conheçamos a verdade. E por que é necessário que conheçamos a verdade? Simples. Eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou fazer essa noite. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: o conhecimento da verdade te liberta de uma vida de mentiras. Profetiza para ele: o conhecimento da verdade te liberta de uma vida de mentiras. Então, irmão, eu profetizo na sua vida nessa noite: se você vive uma vida de mentiras, essa vida acaba hoje. Porque a verdade está aqui. Está lá no capítulo 8 do Evangelho de João, verso 32, Jesus diz para os seus discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como João poderia dizer a verdade? Que autoridade tinha esse cara para falar dessas palavras? É simples. Abre aí, primeira epístola de João, é só virar 2 páginas da sua Bíblia. Capítulo 1, verso 1 ao 4, eu vou ler para você. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifesta e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Você viu como João enfatiza aqui, eu vi, eu ouvi, eu toquei, eu senti, eu estava perto dele, Cezinho. Ele me abraçou, eu encostei a cabeça no peito dele e eu me senti amado por ele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 23, João diz: aquele que escreve essas coisas é esse discípulo e a palavra dele é verdadeira. O que reverbera
a verdade de um fato dentro de uma causa judicial, e na lei judaica é assim, é a presença de uma testemunha ou duas testemunhas. O que mostra que uma história é real é o fato de alguém ter visto. E João fala assim: não, eu não só vi. Alex, eu não só vi, Alex. Eu toquei nele, eu estava naquela sala quando ele falou assim: ei, Tomé, toca na minha mão, toca do meu lado, eu sou real. Então o que prova que uma coisa é verdade é o fato de terem pessoas que visualizaram aquilo. Talvez quando contemos os nossos testemunhos, a história que conhecemos sobre esse lugar, talvez algumas pessoas falem assim: não é possível que seja verdade. Mas existem pessoas que estavam aqui naquela época e falam assim: cara, é verdade mesmo, eu estava aqui quando aconteceu. E o que faz da palavra de João uma palavra tão forte e verdadeira, porque esse cara foi um dos caras que mais estiveram presentes no ministério de Jesus. E não somente João, mas quando nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, quando ele escreve, falando sobre a ressurreição de Cristo, ele fala assim: não fui somente eu que vi, eu fui somente o último a ver. Ele apareceu primeiro para os 12, João estava lá. Depois, não, primeiramente apareceu para Cefas, depois para os 12, e João estava lá. Depois ele apareceu para uma multidão de mais de 500 pessoas, e João estava lá. Depois ele apareceu somente para os seus apóstolos, e João estava lá. Depois ele apareceu para Tiago, e Paulo fala: ultimamente ele apareceu para mim como um abortivo. Então o que prova que essa palavra que nós pregamos, essa palavra que nós ensinamos, essa palavra a qual nós vivemos é verdade, é o fato de que homens naquele tempo viram e ouviram essas coisas e presenciaram e sentiram e se maravilharam e foram cheios do Espírito. E durante séculos lutaram para fazer essa palavra desaparecer. Mas um homem, lá em Atos 5, diante do Sinédrio, ele fala assim: ó, se essa palavra for de Deus, se essa doutrina for de Deus, ninguém poderá contê-los. E olha nós aqui. João foi o cara que mais sentiu o amor de Deus. João foi o cara que soube escrever de forma mais intensa e profusa, porque ele estava mais perto de Jesus. E eu falo, a diferença, o que diferencia o amor não é o amor do Pai para conosco, é o amor que nós temos por Ele. Talvez você possa falar assim: ah, mas Deus não me ama tanto assim. Eu falo para você, é porque você não ama Ele tanto assim. Porque quando você começar a amar Ele tanto assim, você vai sentir que o amor dEle é muito maior, e o amor dEle sempre te envolveu. Então João, ele sentiu o amor de Deus de uma forma mais intensa. E eu gosto de pensar que isso deve ter acontecido porque João foi o único que esteve diante da cruz. Dos 12, João foi o único que estava lá, o único que olhou e viu e falou assim: é, realmente, ele falou que ia entregar a sua vida por mim, e ele entregou mesmo. Ele falou que morreria em meu lugar, e ele morreu mesmo. Mas ao terceiro dia, quando João recebe a notícia, olha, a pedra rolou, o túmulo está vazio. O Evangelho de João diz que ele correu, e quando chegou diante do túmulo, ele se ajoelhou, e a palavra diz que ele creu. Era verdade, pastor. Tudo que ele tinha dito era verdade. Eu imagino o sentimento de João naquele momento, falando assim: cara, eu estou vivendo talvez o fato mais importante de toda a história da humanidade.
Eu estou vivenciando a verdade. Por isso que João conseguia falar sobre a verdade. E por isso que ele escreve a essa igreja, por isso que esse cara tem tanto zelo. E ele quer manter a igreja nos caminhos certos. O propósito da carta de João é que ele fala aqui, ó, no verso 7, esse é o propósito da carta. Ele fala assim, ó, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo em carne. Existia um problema que estava rodeando as igrejas na Ásia Menor naquele período, no final do primeiro século para o segundo século. Esse problema ele veio eclodir mais no segundo século, mas mostra que no final do primeiro século ele já começava a dar os seus primeiros passos. Talvez essa heresia tenha sido o maior inimigo da igreja no segundo século, que era o gnosticismo. E mais precisamente, quando nós olhamos João falando aqui do que esses caras pregavam próximo àquelas igrejas, eles pregavam um Jesus que não vem em aparência, que ele somente é em aparência humana, mas ele não é humano, ele não é de carne. E essa heresia era chamada de docetismo, ela significa aparência. Então eles pregavam um Jesus que aparentava ser um ser humano de carne e osso, mas na verdade não era. E isso era uma grande heresia, e João ele enfatiza que nós vimos, nós tocamos, nós apalpamos, ele era real. E o que me intriga muito é que essa heresia ela permaneceu por muitos anos. E hoje em dia talvez a gente não sofra muito com esse problema dentro da nossa igreja. Mas a gente sofre muito com uma aparência de evangelho que não é evangelho. O mesmo problema que existia na igreja no final do primeiro século continua a existir nos dias de hoje. E a grande preocupação de João, quando você lê a primeira carta, é que essas pessoas não eram pessoas que vinham de fora, eram pessoas que estavam dentro da igreja. Eram pessoas que faziam parte do seu grupo seleto de amigos. Pessoas porque viram, porque entenderam, porque compreenderam de uma forma diferente, acharam que descobriram fogo. E começaram a juntar grupinhos e perverter pessoas. E começaram a minar a fé das pessoas que estavam dentro da igreja. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Eu tive terça-feira ali no ponto de pregação no Gramacho. Tinha pouquinha gente, cara. Tinham 8 pessoas, 9 pessoas. Mas pensa num lugar onde tem pouca gente e a presença de Deus se manifesta. E a gente estava falando sobre isso. Para quem nós estamos emprestando nossos ouvidos? Eu tinha um pastor, já tive um pastor, um grande homem de Deus, que ele falava assim: Wander, o problema não é de quem fala, o problema é de quem ouve. E hoje eu vejo na igreja muitas pessoas que elas estão adotando para si mestres. Elas estão se matriculando gratuitamente em escolas teológicas a qual elas não conhecem as pessoas a qual estão ministrando para elas. Pessoas que estão se tornando discípulos de pessoas que não têm instrução e capacidade nenhuma de formar discípulos. A nossa geração virou uma geração que só sabe dar ouvido para personal digital, personal influencer, para coaches.
Pessoas que não têm compromisso com a verdade. Pessoas que botam a sua cara na internet e trazem uma palavra e depois somem. E o que me espanta muito, o que me traz muita agonia, é que a nossa geração, os nossos jovens estão sendo moldados por essas pessoas. Pessoas que têm pervertido a fé. Pessoas que têm relativizado a fé. Quantas pessoas eu conheço que tinham um coração genuíno, um coração puro, e hoje quando você conversa com elas, eles falam assim: Wander, não é bem assim. Como não é bem assim, cara? A palavra mudou. Tem uma nova Bíblia que eu não sei. Porque o que eu ouvi desde o princípio para mim continua valendo como verdade. A palavra que eu recebi como fé no meu coração, ela continua sendo verdade. Toma muito cuidado com aquelas pessoas que param do seu lado e tentam relativizar a palavra de Deus. Porque o primeiro que tentou relativizar a palavra de Deus na Bíblia, sabe quem foi? Foi o diabo lá no Jardim do Éden. Ele chega para Eva e fala assim: ó, o que Deus disse, Eva? Ela falou assim: ele disse que se a gente comer a gente vai morrer. Não, Eva, não é bem assim. Não é desse jeito, Eva. Você não vai morrer. Claro que vai morrer. E morremos por causa disso. Mas eu dou graças ao meu Deus que enviou o seu Filho para que trouxesse vida novamente para nós. Aí esses caras pregam e falam assim: o cara diz que o pecado gera morte. Que nada, cara. Você não vai morrer se você cometer um pecado. Claro que vai morrer. Pecado é afastamento do homem de Deus, e a sua origem, a sua matriz é estar no Senhor. Todo homem que se afasta de Deus está morto. Está na palavra. Isso é lógica. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele cria os oceanos, Ele fala assim: ó, oceanos produzam peixe. Toda a vida, todos os seres do oceano sejam criados pelo oceano. E o oceano vai e começa a criar peixe. Todos os seres marinhos. Está na Bíblia, gente. Olha na Bíblia. Deus fala assim: mar, produza peixes. Tira um peixe da água. Tira um peixe da água. E Ele fala assim: ó, terra, produza mantimentos. Toda árvore, toda erva cresça. Ele ordenou e a terra criou. Arranca uma planta da terra. Mas quando Ele criou você, seu Carlos, Ele falou assim: ei, façamos o seu Carlos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você foi criado, gerado e estabelecido no Senhor. O homem não pode viver sem Deus. Sem Deus você está morto, cara. Não adianta nem tentar. Não relativize a palavra de Deus. Senhor, mas Moisés falou assim. Mas não era assim desde o princípio. Quando meu pai determinou, não era desse jeito. Não adianta. Aí tem uma outra galera aí que é a galera da história. A galera que conheceu a cultura e eles sacam tudo. Aí eles falam assim: ó, Wander, isso era questão cultural. Isso não é para os nossos dias. Ah, não é? Ah, não? Eu concordo que existem questões culturais dentro da Bíblia. Mas a gente tem que saber identificar o que é questão cultural e o que é doutrina de Deus. Tem esse problema aqui, ó. João fala no texto. Ele fala assim, ó: se alguém vier ter convosco e não traz
esta doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. O que é isso? Questão cultural. Porque fazia parte da igreja do Senhor ser uma igreja acolhedora. Então naquela época não existiam hotéis, não existiam pousadas. O máximo que existiam eram algumas estalagens, e elas eram bem mais ou menos. Segundo os historiadores, as estalagens eram conhecidas pelas pulgas que elas tinham. Além dos salteadores, além das casas de má fama que ficavam próximas a essas estalagens. Então os homens de Deus, quando eles chegavam numa cidade para ministrar a palavra, eles preferiam não ficar nesses lugares. Então a igreja, que era uma igreja acolhedora, uma igreja que recebia os servos de Deus, e isso era costume, era a doutrina da igreja, ela recebia as pessoas em sua casa como pregadores da palavra. Só que João fala o seguinte assim, ó: esses caras, não recebam eles. João não está dizendo para você que se um amigo teu, ele tiver entendido a palavra de Deus de uma forma errada, fala assim, ó, cara, expulsa esse cara da tua casa. Ele não está dizendo isso, porque o contexto cultural é completamente diferente. E eu entendo, se uma pessoa chega na tua casa hoje, você tenta falar com ela, fala assim, olha só, cara, eu vivo uma outra coisa, eu vivo uma outra realidade. Isso é uma questão cultural. Só que existem verdades na Bíblia que são verdades absolutas, e nós não podemos alterar as verdades absolutas da palavra de Deus. Quando eu era criança, existia um corinho que a gente cantava que dizia assim, ó: pecado, pecadinho, pecadão. Você lembra disso? Acho que só eu que sou velho aqui, né? Acho que só eu e o Silvio que lembra, né, Silvio? Então as pessoas hoje, elas estão vivendo nessa vibe, nessa onda. Não, cara, isso é só um pecadinho. Pecado é pecado. A palavra de Deus diz lá em Levítico, capítulo 19, verso 16, Cezinha, diz assim, ó: não propagueis mexerico contra o seu irmão. O que é isso? O que é isso, Julião? Fofoca. Aí fala assim, mas isso é coisa do passado. Isso estava lá no passado. Ah, é? Olha o que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. Meu irmão, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo. Eu só tenho o costume de falar mal do meu irmão. É pecado! Se você tem costume de abrir a sua boca para falar mal da vida do seu irmão, eu vou te dar um conselho: cala a boca! É o melhor que você faz. Pode ficar aborrecido comigo, mas eu prefiro que você fique aborrecido comigo do que você perca sua alma fazendo fofoca da vida do teu irmão. As pessoas acham que elas podem viver de qualquer modo, de qualquer maneira, fazendo o que quiserem. Pastor Emerson, eu sou livre, pastor Emerson. Você é livre, é? Não useis da sua liberdade para dar ocasião à carne. É o que Paulo fala. Eu não vou contra esse cara. Eu não posso ir contra ele. Aí os caras acham que santidade saiu de moda. Wander, mas aquele lance de santidade, Wander, era só lá no Antigo Testamento, Wander. Era só quando o povo estava caminhando no deserto. Porque lá em Levítico fala 3 vezes: sede santo porque eu sou santo. Levítico 11, 44, Levítico 19, 2, Levítico 20, verso 7. Todos esses 3 textos dizem: sede santo porque eu sou santo. O padrão de Deus é a santidade. Eu posso até, quando conhecer o meu Deus, eu posso até não buscar a santidade, porque eu não conhecia, eu conheço Ele. Mas à medida quando eu começo a conhecer Ele, não existe outro padrão a não ser a santidade. Segui a paz com todos e a santificação, está lá em Hebreus. Sem a santificação,
ninguém verá o Senhor. Mas, Wanda, isso ficou no passado, olha o que Pedro fala, ó. 1 Pedro 1,16, porque Pedro diz assim, ó, porque está escrito, sede santo, porque eu sou. Então quem é você para jogar por terra o que o Pedrão falou que era verdade? Não foi qualquer um, não foi qualquer Zé Mané, foi o Pedrão que falou. O Pedro falou, está escrito, César. Então eu não posso anular aquilo que está escrito. Mas a galera hoje em dia acha que santidade saiu de moda. Santidade continua sendo a moda do reino de Deus. A santidade continua sendo a moda do reino. A onda no reino é falar de santidade. A onda no reino é viver em santidade. Então as pessoas hoje em dia têm falado assim, Wander, mas a Deus me deu a terra toda para eu poder desfrutar da terra. Claro, sim. Deus deu a terra para o homem dominar sobre todas as coisas. O grande problema é quando você deixa as coisas dominarem sobre você. Você pode ver um jogo de futebol. Você pode passear com a sua família. Você pode fazer um monte de coisa. Mas o seu coração precisa estar voltado totalmente para Ele. Tudo que você fizer, e você pode fazer tudo, desde que isso glorifique o nome do Senhor, porque se não glorifica ao teu Deus, não faça. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1. Se alguém, algum de nós, ou até mesmo um anjo dos céus, vier vos anunciar um outro evangelho, que não seja esse que foi pregado desde o princípio para vocês, este seja anátema. Quem você tem ouvido na sua casa? A quem você tem emprestado o seu ouvido? Quem tem sido o seu coach, o seu personal influencer? Esquece esse cara. Esquece esse cara. Na autoridade do nome de Jesus, eu vou falar como Pedro falou na Porta Formosa. Olha para mim. Olha para o pastor Emerson. Aqui nesse lugar existem homens de Deus que pronunciam uma palavra verdadeira. Olha para a pastora Cíntia. Olha para aquelas pessoas que estão colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Não siga qualquer um que você vê na internet, porque o cara tem uma palavra legal. Palavra legal até o diabo tem. Palavra para levantar o teu astral até ele tem. Como assim, Ivane? Tem. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus teve fome, o que o diabo falou? Olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que palavra positiva. Porque tu vai ficar com fome, tu é filho de Deus. Paulo lá em Filipos, Atos capítulo 16, todo dia Paulo ia para um lugar de oração e uma mulher falava para ele, lá vão dois homens de Deus, lá vão dois homens de Deus, lá vão dois homens de Deus. E ele chegou para aquela mulher e falou assim, cala-te diabo, sai dela.
Nem todo mundo que traz palavra boa para a sua vida é homem e mulher de Deus. Nem toda palavra que consola a sua alma é uma palavra proferida pela boca de Deus. Entenda bem. Talvez Deus esteja usando homens de Deus para te ferir e te machucar, para te colocar numa posição e você mudar a sua atitude. É ruim de entender isso. Mas a palavra de Deus, ele fala que Nabucodonosor era servo dele. Então, quando Deus quer agir, ele faz com que pessoas sejam usadas para te colocar na posição que ele quer. Então, para de achar que todo mundo que te elogia é teu amigo. E de que todo mundo que te repreende não gosta de você. Talvez o cara que te repreenda, ele ajoelha por você toda noite e ora pela sua alma. E talvez aquele que te traga elogios todo dia, ele só quer ver você mal. Talvez o cara chegue para você todo dia, Júlio, e fala assim: Júlio, meu amigo, eu quero ver o teu bem. Que nada, cara. E talvez aquele que chegue para você e fala assim: ei, Júlio, acerta teu passo, cara. E você fica até com raiva dele, fala assim: pô, quem é esse cara para falar assim comigo? Ele é um homem de Deus, Júlio. Tudo isso porque o Pai quer que nós conheçamos Ele em verdade. Não existe amor sem verdade. Não poderemos amar ao nosso Deus e amar aos nossos irmãos se não o conhecemos em verdade. Não tem como dizer que amo se eu não conheço Ele. Se eu não conheço Ele, o meu amor é só um sentimento passageiro, guiado por emoções. O segundo ponto que João queria falar sobre a verdade é que a igreja deve andar na verdade. No verso 4 ele diz: muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade. O que é andar na verdade? Andar na verdade significa que, além de eu conhecer a verdade, eu adotei ela como modo de vida. Jesus fala sobre isso lá em Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27. Quando ele conta uma parábola para os seus discípulos. E ele diz assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não basta ouvir. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, encheram-se os rios, sopraram os ventos e vieram contra aquela casa, mas ela permaneceu forte. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sob a areia. Desceram as chuvas, subiram os rios, sopraram os ventos e vieram contra aquela casa e a derrubaram, e grande foi a sua ruína. Não
adianta você vir aqui domingo a domingo e ouvir a palavra. Não adianta nada. E eu não quero te ofender, mas eu sei que existem pessoas aqui, eu não sei, mas eu sei que existem pessoas aqui que são assim. Que vem domingo após domingo e acham uma palavra legal. Pô, essa palavra é legal. Uma palavra que balança você. Mas você não tomou uma posição de viver essa palavra. Eu sinto te dizer, cara, que somente conhecer não faz de você filho de Deus. Você precisa viver. A fé sem prática é morta. Tiago diz isso. Tiago diz assim, ó: não sejais somente leitores, ouvintes da palavra de Deus, mas sede praticantes da palavra de Deus. Não adianta eu proferir uma palavra aqui sobre o altar, se a minha vida não estiver alinhada com aquilo que eu profiro. Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala isso, quando ele olha para os sacerdotes, para os fariseus, e ele olha para o povo e envergonha aqueles homens, dizendo assim, ó: veja os sacerdotes, veja os fariseus, façam tudo quanto eles falam, porque a palavra que é proferida pela sua boca é uma palavra verdadeira. Agora diga uma coisa: não façais o que eles fazem, porque eles mesmos não vivem aquilo que eles proferem. Então não adianta nada eu subir aqui e trazer uma palavra que vá de encontro ao seu coração, e amanhã você olhar para mim e falar assim: peraí, mas esse não era o cara que estava lá? Não adianta nada você evangelizar o seu amigo do trabalho se as suas atitudes não corroboram com as suas palavras. Maiores que as suas palavras são as suas atitudes, são os seus gestos, é aquilo que está no seu coração. Se a sua vida não estiver alinhada com aquilo que você prega, a sua pregação é vã, é nula. Eu outro dia coloquei um vídeo. Eu gravei um vídeo falando sobre um assunto que causou uma repercussão, que muita gente me ligou falando sobre isso. Que eu falei sobre quando Pedro corta a orelha de Malco. E eu fiz um contraponto entre a religião e Jesus. Que naquele momento, quando os guardas do templo eles chegam para prender Jesus, chegam para matar Jesus, chegam para ferir Jesus, a reação de Pedro, que era o representante da religião, é puxar a espada e cortar a orelha do cara. E a religião está muito acostumada a fazer isso. O que eu mais vejo na internet é crente se defendendo. Quem te chamou para defender a Cristo? Cristo, quando vê Pedro sacando a espada e cortando a orelha do cara, ele chega, eu vejo assim, gente. Ele vai lá, cata a orelha do cara no chão, fala assim: toma a tua orelha de volta, meu amigo, fica com ela. Pedro, para com isso, Pedro. Mas Senhor, eles vieram te prender. Deixa que eles façam o que eles vieram fazer. A palavra que eu prego é uma palavra de amor, não uma palavra de retaliação. Aí sabe o que eu vejo hoje? E isso me entristece muito. É ver pastores na internet brigando um com o outro porque entenderam de um jeito e o outro de outra a palavra de Deus. Meu Deus! Quem esses caras estão pensando que eles vão influenciar? Olha a geração de cristãos que eles estão transformando. Aí o cara chega pra mim, Alex, e fala assim: Wander, eu sou crente, mas eu não sou otário. Aí eu falei assim:
mas se tu pensar desse jeito, meu Jesus era otário. E eu prefiro ser otário igual ele. Qual é o cristianismo que nós estamos vivendo? Será que nós estamos andando na verdade? Agostinho dizia: prega o evangelho o tempo todo, se preciso use as palavras. O Júlio chegava para mim e falava assim: Wander, eu não sei pregar, eu tenho vergonha de pegar um microfone, Wander, eu tenho vergonha. Mas esse cara, onde ele chega, ele conversa com um, conversa com o outro, fala do amor de Deus e ganha vidas para Jesus. É por quê? Porque ele subiu num púlpito e pregou para 500 pessoas, que nada, cara, porque a vida dele emana graça de Deus. Você não precisa pegar um microfone e subir num púlpito para viver a verdade. Você só precisa colocar isso como um propósito da sua vida dia após dia. Falar assim: essa semana eu me comprometo contigo, Senhor, a viver a tua verdade. Mas como é que eu faço isso? É simples. João ensina isso. Eu tinha falado lá atrás, João 16:13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. João fala: mas quando eu for, eu vos enviarei o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, ele conduzirá vocês em toda a verdade. A Camila estava orando aqui. E ela falou um negócio durante a oração. Ela falou assim: Espírito Santo, que não impeçamos o teu agir. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente impede o agir do Espírito Santo. Eu estava conversando com um jovem essa semana. E esse jovem chorando para mim, ele falou: Wander, às vezes eu tento, mas eu não consigo. Mas eu tenho vontade, eu quero largar, eu não quero mais fazer essas coisas, eu não quero mais viver essa vida. Aí eu falei assim: cara, glória a Deus, que isso é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo falando no seu interior, falando dentro do seu coração, falando assim: ei, cara, você não nasceu para essas coisas. E por mais que o seu corpo grite, por mais que sua carne ainda deseje, existe alguém dentro de você que quer te levar a uma nova vida. E esse é o Espírito da verdade. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente tem tanta correria, nossa vida é tão agitada, que a gente não tem um segundo para parar e falar assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Às vezes você quer fazer tantas coisas para Deus e está tanta correria, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não está dando tempo de Deus falar com você. Precisamos parar para ouvir o que o Espírito da verdade está nos direcionando. Não é somente fazer as coisas, é fazer coisas com propósito. Senão o nosso trabalho vai ser em vão, nós só vamos ficar cansados. Não adianta eu pregar e ficar falando.
achando que eu vou convencer alguém que nada, cara, não sou eu que convence, quem convence é o Espírito da verdade. Porque é o Espírito da verdade que convence e conduz as pessoas à verdade. Então a nossa oração é que nós possamos dar mais lugar para o Espírito, para que ele possa fluir. E ele faça as coisas conforme a sua maneira. Se tivermos que ficar aqui só chorando e lamentando pelos nossos pecados, que façamos. Que as pessoas olhem lá de fora e falem assim, cara, esses crentes são doidos, eles ficam só chorando. Quem estava aqui na consagração viu que coisa linda, sobrenatural aconteceu aqui. As pessoas caídas no chão chorando. O Espírito Santo agindo de forma intensa, mudando corações desse lugar. Porque é Ele que faz. Estava nos planos aquilo, não estava nos planos. Mas o grande legal é isso, é deixar Ele tomar o rumo das coisas e que Ele arruine todos os nossos planos e alternativas, para que vivamos as dele. Terceiro ponto, e eu juro que já vou terminar, gente. É permanecer na verdade. João, ele quer que a sua igreja conheça a verdade, caminhe na verdade e permaneça na verdade. Está onde isso, mano? Ele diz aqui, ó, todo aquele, verso 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto Pai quanto Filho. Então, quando eu pensei nisso aqui, no fato de permanecer na verdade, eu lembrei lá de João 15, que João escreve que Jesus é a videira. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. O ramo que está em mim não produz fruto, o Pai corta e joga fora. Mas aquele ramo que está em mim, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. João, quando escreve essa epístola aqui, eu creio que ele já está no final de sua vida. E a vida de João não foi fácil. Esse cara, ele sofreu muito para chegar até aqui. Esse cara, ele teve que fugir de muita gente, se esconder, para que ele pudesse chegar até esse momento da vida dele. E ao chegar nesse ponto da vida dele, um ponto em que ele já estava idoso, ele escreve para essa igreja e fala assim, ó, eu não vos escrevo um novo mandamento, mas o mandamento que eu tenho para vocês é aquele primeiro. Talvez você pense assim, cara, o cara viveu tanto, o cara se encontrou com tanta gente, o cara conheceu tantas culturas. É notório um desenvolvimento estilístico dos escritos de João ao longo do tempo. Então o cara, ele aprendeu, ele se enriqueceu culturalmente, ele conheceu pessoas e culturas diferentes, só que no final da sua vida ele fala assim, ei cara, mesmo tendo conhecido tantas coisas, mesmo tendo ido em tantos lugares, conversado com tanta gente, o mandamento que eu tenho para vocês é aquele primeiro. Por quê? Porque aquela primeira palavra que Deus me deu, ela é verdadeira, cara. Não foi porque o tempo passou que a palavra foi alterada. O tempo passou, mas a palavra continua sendo a mesma. O tempo passou, mas o nível subiu. Existem pessoas que vivem entre nós, que vivem se remoendo, falando assim, ah, Wander, tu me precisava me ver antigamente, eu pregava, eu cantava, eu profetizava, e por que não faz mais?
Ah, Wander, por causa do tempo passou, as coisas mudaram, é tudo diferente. Que nada, cara. A palavra continua sendo a mesma. O Espírito continua sendo o mesmo. Só você que não é mais a mesma pessoa. Você desanimou. Você não perseverou, você não permaneceu. E não está produzindo frutos mais. Mas eu quero trazer uma palavra para a sua vida nessa noite. O Senhor vai despertar o seu dom novamente. E você fará coisas maiores nos próximos dias, além daquelas que você já fez. Ah, Wander, mas eu tenho tanta dificuldade hoje. Mas o Espírito da verdade não tem dificuldade. Ele rompe barreiras, Ele quebra muros, Ele flui como um rio, tirando todo o entulho da sua vida. E se você falar para Ele, eu quero, Ele vai fazer na sua vida. Eu creio nisso. Agora, permanecer no Senhor é como João fala lá em João 15. É aceitar ser tratado pelo pai, pelo agricultor. Porque ele diz que aquele que permanece nele e dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Sabe o que isso significa? Que ele vai cortar algumas coisas de você. Você precisa ser tratado pelo Senhor e aceitar ser tratado por Ele. Isso é permanecer. Lá na terça-feira, nós falamos sobre Enoque. O pessoal fez um mau lobby para eu pregar de novo aquela palavra. O pessoal falou, prega de novo lá na igreja domingo, Wander. Não foi, seu Carlos? Eu falei, não, Deus já me deu uma outra palavra. A palavra lá era branda. Aí eu fico vendo Enoque, que a palavra de Deus diz que Enoque, ele teve o seu filho com 65 anos, e fala que viveu Enoque 365 anos, e todos esses anos ele andou com Deus. Aí eu fico pensando aqui que João, ele dá um conselho para que a sua igreja ande na palavra, ande na verdade. Mas eu fiquei pensando, Enoque não somente andou na verdade, Enoque permaneceu, ele perseverou, ele resistiu. Ele só andou porque ele foi perseverante. Porque eu imagino que 300 anos, cara, você pode botar aí que pelo menos uns 100 anos deve ter sido ruim. Estou fazendo a conta errada? Eu estou botando tipo assim, de cada 2 dias ele teve um dia mal. Então de 300 anos ele teve 100 anos que foi assim, 100 anos de dias maus. Tu acha que esse cara não viveu dias maus? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que Enoque teve dias que ele acordou e falou assim, cara, eu estou cansado disso, cara. Mas você lembra que eu preguei aqui há pouco tempo atrás? Que o Senhor, Ele anula as nossas alternativas para que nós possamos viver as alternativas dEle? Ele faz isso para que a gente possa permanecer. E isso é Ele te tratando, cara. Eu acredito que Deus frustrou muitas alternativas de Enoque. Talvez Enoque tenha falado assim, cara, eu vou abrir uma concessionária de camelo. Vou vender camelo e vou ficar rico. E Deus não deixou o negócio dele para frente. Falou assim, Enoque, tu vai andar comigo. Tem alguns sonhos que o Senhor frustra nas nossas vidas para que a gente possa andar do lado dele, cara. Isso é porque Ele não te ama? Não, é porque Ele te ama demais. E Ele quer que você permaneça ao lado dEle. Todos os grandes homens de fé foram homens que permaneceram, que tiveram lutas, tiveram privações, mas eles permaneceram. João, a tradição cristã diz que esse cara aqui, ele foi levado à corte romana, foi condenado por pregar o evangelho e foi jogado num caldeirão de azeite. É a tradição cristã que diz, gente, não sou eu.
imaginando isso, cara. Toda vez que eu lembro dessa história, eu fico rindo sozinho. Eu fico imaginando João lá. O azeite borbulhando em João. Aí pegaram João e trancaram ele numa ilha. Falou assim: agora a gente vai calar esse cara. Ele não vai mais pregar. Aí João falou assim: eu não posso mais falar, então me dá um papel, me dá uma caneta, que eu vou começar a escrever. Quem permanece no Senhor não tem os sonhos frustrados, porque quem permanece no Senhor vive os sonhos do Senhor. Não importa onde você esteja, não importa se te levam à prisão, não importa se te jogam no caldeirão de azeite, se o Senhor tem promessas na sua vida, elas vão permanecer até o fim. E você está aqui nessa noite, é porque um dia te falaram da verdade, um dia te falaram de um tal de Jesus, o filho do Zé e da Maria, um homem que juntou 12 caras e começou a pregar uma palavra poderosa. E falou assim: eu amo vocês, eu vou morrer por vocês, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E como eu disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E essas pessoas que escreveram esse livro, e muitas mais pessoas viram a verdade. E essas pessoas, pelo poder do Espírito Santo, elas testemunharam essa palavra nos 4 cantos da terra, e essa palavra alcançou o seu coração. Então você pode ter uma decisão hoje de viver a verdade, de falar assim: cara, eu conheci esse cara, eu conheci Jesus, e eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero que Ele conduza meus passos, eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. Ou você pode continuar do mesmo jeito. É uma escolha sua, é uma opção sua. Mas eu só quero que você saiba que esse Jesus, a qual João pregou, Ele está aqui nessa noite. E Ele veio aqui para encontrar você, porque Ele não consegue mais viver longe de você. Ele quer você, Ele quer te atrair para Ele, Ele quer que você sinta o amor dEle, assim como João sentiu-se amado por Ele. Ele quer te abraçar nessa noite, te envolver, Ele quer fazer de você filho dEle. Senhor, mas eu vou sofrer. Vai sofrer. Senhor, eu posso chorar? Pode chorar. Pode ser que eu enfrente tribulações? Pode ser que sim. Mas o importante é que quando você fechar os seus olhos nessa terra, a verdade resplandecerá na eternidade. Você abrirá os seus olhos junto dele, porque ele venceu a morte e nós também venceremos. É nisso que eu creio. Eu creio que um dia eu vou estar face a face com Ele, vou poder abraçar Ele e agradecer a Ele, porque eu sei de onde Ele me tirou e eu sei para onde Ele me trouxe. Eu sei que eu não era merecedor e Ele fez tudo por mim. É essa verdade que pregamos. Não foi porque eu aceitei a Jesus que nada, cara, você não aceita Jesus, é Ele que te aceitou. Você só é envolvido pelo amor dEle. Deixa o amor dEle te envolver nesta noite. Se entrega totalmente a Ele. Convida Ele para ser o rei da sua vida. Convida Ele para que reine em seu coração. Fala para Ele: Senhor, derruba todos os ídolos que há em mim, Senhor. Senhor,
Me ajuda, porque eu não tenho forças de fazer sozinho, Senhor. Senhor, me conduz pelos teus caminhos, Senhor, porque os meus caminhos são maus, Senhor. Ele é a verdade, e o que Ele exige de você é somente a verdade. Não adianta você chegar para Ele falando assim: ah, Senhor, Altíssimo Deus. Que nada, cara. Fala para Ele quem você é. Nessa noite se coloca diante dEle e fala assim: Senhor, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, Senhor. O pregador falou ali, Senhor, sobre fofoca, eu sou fofoqueiro, Senhor. Senhor, eu não consigo viver uma vida de santidade, Senhor. Os meus olhos são maus, Senhor, a minha boca é má, Senhor. Senhor, os meus passos, Senhor, são ruins, Senhor. Fala com Ele, fala a verdade para Ele, que Ele é a verdade e Ele pode te libertar nessa noite. Chamar o ministério de louvor aqui na frente. Eu creio que